Olá, meus amigos, mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje vai ser mais um react e hoje eu resolvi escolher reagir a um vídeo do Osiel Soares, aí do canal Deus Existe, que deveria ser canal Ateu Existe, porque a grande maioria dos vídeos dele é falando em ateu, sempre vai ter o nome ateu no título, então é um tema que ele gosta muito de falar de ateísmo. O nome do vídeo dele é O Ateísmo X Cristão, ou versus, não sei. Nós temos a fé e vocês ateus. É assim, é meio sem concordância, né? Mas ele vai falar de ateus. Como sempre, eu como ateu, eu acho no direito de ouvir o que ele tem a falar e mostrar meu ponto de vista, né? Então a gente vai começar a analisar o vídeo do Osiel Soares a partir de agora. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal Deus Existe. Eu sou Osiel Soares. Se você é novo por aqui, eu já te convido a você se inscrever no nosso canal. Vai aí nesse nomezinho vermelho, taca o dedo, inscreva-se, ativa as notificações de todas e compartilha já o vídeo. Joga esse vídeo no Instagram, joga esse vídeo aí em todas as redes sociais que você puder. Para os inscritos do nosso canal vai o nosso sincero agradecimento e o nosso abraço. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm nos dado. Você sabia que a sua fé em Cristo, ela pode ser totalmente abalada se você começar a dar ouvido aos negacionistas, aos que querem perturbar a Bíblia, aos que querem difamar a Bíblia? Pois é. Sabe por quê? Aqui eu concordo com ele. Se você tem sua fé baseada apenas em Bíblia, apenas no que te falam, quando você ouvir os argumentos do ateísmo, claro que vai abalar sua fé, porque os nossos argumentos são argumentos lógicos, são argumentos que fazem sentido. A gente questiona o que é dito e a gente põe aquilo na prática, a gente puxa, a gente arrasta aquilo para a realidade e a gente vê que aquilo não faz sentido algum. Você ter uma fé, o nome já diz, fé é diferente de saber. Você acreditar em algo que você não tem como corroborar, você acreditar em algo que você não tem como provar. Então, é diferente você ter fé, é acreditar em algo que você não consegue provar, é acreditar em algo que não tem evidência, acreditar apenas porque você quer. E quando o ateísmo, quando você escuta os argumentos contrários, o cristão, se ele for um pouco racional, a fé dele vai desabar sim. Isso é bem lógico, é bem simples de entender. Porque a fé cristã, ela só tem fundamento se continuarmos crendo que Cristo, ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, tem até uma frase. Aqui você já vê que a crença do cristão é baseado em um homem que morreu e ressuscitou, né? Você vê que isso já é algo muito fantasioso. É algo que na prática isso não tem corroborações externas. É algo que só acontece no livro Bíblia. Na prática, na realidade, você não vê homens ressuscitando. É apenas coisas, fantasias, é apenas uma criação da mente humana. A religião, ela tá sustenta, ela tem todo um pilar. O pilar da religião, o cristianismo, é um homem que morreu e ressuscitou. É algo que não faz o menor sentido, é algo irracional comparado com a realidade que a gente vive, onde pessoas morrem e nunca mais voltam. Você dizer para mim que um homem morreu e ressuscitou, quais são as evidências que você tem disso? Apenas porque está escrito no livro? Se tá só porque está escrito no livro, isso não quer dizer que isso seja verdade. Não é uma evidência válida, não é uma boa evidência para você colocar em uma discussão. Para esse engajamento, que diz assim: se a ressurreição não aconteceu, então a nossa fé ela é fraca. William Lane
Craig. Ele é um doutor dos Estados Unidos, filósofo e teólogo. Como sempre, né, a grande maioria dos religiosos, eles tendem a correr para filósofos da religião, como William Lane Craig, que é um cara aí que tenta a todas as maneiras provar a ideia de uma existência de um Deus, mas quando ele não tem como colocar a ideia de um Deus que ele tenta provar, sendo o Deus cristão, ele parte para tentar defender uma ideia deísta da coisa, entendeu? Eles são assim, são pessoas que eles se aproveitam, eles não têm como ligar o Deus bíblico, porque é um Deus bíblico. Eles nem usam a Bíblia, raramente esses apologetas eles vão falar em Bíblia, porque eles sabem que a Bíblia é totalmente controversa, cheia de contradições. Se você analisar a ética do Deus envolvido, é totalmente cruel esse Deus. Então, esses apologetas, eles fazem isso, eles usam muitos argumentos filosóficos, eles enrolam a discussão. É isso. Se você for perder tempo discutindo existência de Deus, você perde tempo. Não faça isso, pessoal. Não perdam tempo discutindo se Deus existe ou não. Essa discussão ela já acabou. A discussão que a gente tem que entender é o seguinte: vamos discutir a ética desse seu Deus aí? A gente sabe que não tem evidência que Deus existe, mas vamos discutir a ética desse seu Deus? Um Deus que mata pessoas a qualquer custo, um Deus que é cruel, um Deus que é carrasco, um Deus que é sádico. Aí quando você discute essa ideia da ética de Deus, nenhum apologeta ele aguenta a discussão. Ele vai ter que mudar o assunto. Então é isso que acontece. Esses cristãos aqui, como o Osiel, eles se apegam aos apologetas para tentar achar algum argumento para poder ter aquela fé dele baseada em alguma coisa, porque a fé dele é baseada apenas em achismo. É apenas porque eles querem, não tem evidência nenhuma de que existe divindade alguma. Não há evidência nenhuma de que um homem morreu e ressuscitou e subiu aos céus como um helicóptero. Isso é apenas uma grande fantasia. Então, quando damos ouvidos aos negacionistas, sem que pegamos a palavra de Deus e começamos a fazer de uma forma bem minuciosamente a pesquisa, nós viramos um alvo muito fácil. Sabe por que hoje o ateísmo ele nega a ressurreição de Cristo? Ele nega até a morte de Cristo, que é nem a morte, a ressurreição, ele nega também a morte. Sabe por que eles negam? Porque 70 a 80% dos ateus que hoje se autodenominam ateu, sabe o que é que eles fazem? Eles vêm aqui na internet, eles ouvem ou escutam um cara ou uns caras que são mais intelectual dentro da Bíblia, negar essa verdade e... Peraí, que verdade, ô Osiel? Não há verdade nenhuma em um homem que morreu e ressuscitou. Agora, esse quesito, a questão de se Jesus, homem, Jesus histórico existiu, sim ou não, isso é controverso. Tem ateus que acham que até realmente Jesus pode ter existido alguém lá que fez uma espécie de Messias, que fez ali uma revolução. Mas quando o quesito é divindade, quando o quesito é sobrenatural, todos os ateus concordam e eles não acreditam que Jesus ele fez milagre, ou que ele era divindade, ou que ele era filho de Deus, ou que ele era o próprio Deus. Isso não tem evidência, não tem como. Eu até deixo aberto aí para a possibilidade da existência de Jesus. Pode ser que existiu realmente alguém, não com esse nome Jesus, que você sabe que a letra J é bem recente, ela não existia mais com um outro nome aí, mas que possa ter existido um homem aí, um revolucionário que de alguma forma trouxe aquela ideia ali de Messias. Mas quando o quesito é sobrenatural, é divindade, é Deus, isso aí não há evidência nenhuma, é apenas fantasias da sua cabeça. Então não há verdade nenhuma quando você fala que Jesus ele morreu e ressuscitou. É apenas uma grande fantasia, é uma grande ilusão da sua cabeça, meu amigo Osiel. Não há evidência alguma disso. Ele já não tem mais a fé viva e acesa. Então, para que ele mergulhe dentro desse
movimento que é o ateísmo militante no Brasil, fica muito fácil, meu amigo. É por isso que eu quero que você preste muita atenção no que vai ser falado e relatado aqui neste vídeo. Por exemplo, o que é que a Bíblia diz em Mateus, capítulo de número 28? Aqui você vê que ele já, como grande parte da maioria dos vídeos de religiosos, eles partem para falácia circular. Eles vão citar a Bíblia para tentar provar a própria Bíblia. Eu posso pegar o livro aí do Homem-Aranha, o livro do Harry Potter, e citar passagens desses livros, desse gibi, para tentar provar e corroborar as ideias que estão escritas lá. Agora, aquilo que está escrito lá é verdade? Não, eu não tenho como provar. Eu posso falar, ó, um mago, ele conseguiu voar em uma vassoura numa escola de bruxos. Ah, como é que você prova isso? Ah, tá no livro do Harry Potter. Tá escrito lá. E aí? Isso aí para você vale? Claro que não, né? E você chamar ateu de negacionista, a gente nega os absurdos que vocês falam. Claro que a gente não vai acreditar porque a gente é racional. Agora, você também é negacionista. Você também nega as outras religiões antigas. Você nega a mitologia grega. Você não acredita em Zeus. Você não acredita em Hades. Então você nega a existência desses deuses. Você nega a existência dos deuses hindus. Você não acredita que Vishnu é a suprema personalidade de Deus. Isso eu tenho certeza. Você não acredita que Hanuman é um deus macaco que comeu o sol, engoliu a lua? Você não vai acreditar nisso. Então, a diferença do ateu para o cristão é que a gente desacredita em um Deus a mais aí, no caso. Ou 3 deuses a mais, né? Já que Espírito Santo, Jesus e Deus é a mesma coisa. Então, a gente só desacredita nesse seu Deus a mais. Mas você desacredita em todos os outros deuses. Então você também é negacionista. Você quer usar esse termo negacionista como um modo pejorativo, né, para tentar afetar e incomodar os ateus, mas para mim isso não me afeta em nada. Pelo contrário, eu acho tenho até orgulho de me chamar de negacionista, porque eu nego as mentiras que vocês falam, eu nego a religião que vocês tentam impor às pessoas, tanto como proselitismo. Então eu nego isso tudo. Eu não acredito. E para mim, eu sou muito mais feliz vivendo sem religião nenhuma e sem acreditar em nenhum tipo de divindade. Versículo de número 12, para entendermos. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram à noite os discípulos dele e os roubaram. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os perderemos e poremos em segurança. Então, e vos poremos em segurança. Então você vê, rapaz. Para o meu amigo Oziel, ler muito ruim, né, cara? Mal dá para entender o que ele tenta falar, né? Não é à toa que ele foi lá bagunçado lá pelo Jason Ferrer lá no debate, né? Não é à toa que ele foi massacrado. Debate não, né? Foi uma sessão de espancamento. Você entenda que a vontade da negação de Jesus, ela não é um fato que se ocorre aqui no ano de 2021 pelo movimento ateísta. Ela não é. Esta vontade que Cristo não ressuscitou, ela já é antiga desde os seus tempos. Claro, já existia pessoas racionais antigamente. Como que uma pessoa racional vai acreditar que um homem morreu e depois de 3 dias ele ressuscita e sobe aos céus como um helicóptero? Já falei, se você tem a racionalidade, se você pensa um pouco, você vai ver que isso não faz sentido nenhum, porque na prática, na realidade, quando você puxa, você arrasta para a realidade em que você vive, pessoas não ressuscitam, divindades não aparecem. Não existe uma única divindade de nenhuma religião que tenha aparecido para as pessoas e se mostrado. São sempre livros que pessoas dizem que está
sobre influência, sobre usando ali, Deus estaria influenciando essas pessoas para escrever livros sagrados, mas esse seu Deus, ele é incapaz de ele mesmo vir e escrever o seu livro ali numa pedra. Ele não fez isso lá para Moisés, não escreveu os mandamentos lá numa pedra. Por que esse Deus ele não volta hoje e escreve com o dedo dele lá na pedra da urca, lá, os mandamentos dele? Por que ele não aparece para todo mundo e se apresenta? Por que ele precisa de livros antigos para deixar sua palavra? Um método terrível que é usar um livro, porque a grande maioria da população na época não sabia ler, todos eles eram analfabetos, apenas escribas, pouquíssimas pessoas conseguiam ler, conseguiam escrever. Aí esse Deus, ele acha isso daí o melhor método para deixar sua palavra? Um livro que foi escrito por diversos autores diferentes, por diversos anos, não foi nada contínuo, foi anos após anos após anos. E antes disso, essas passagens aí, essas histórias, elas eram passadas de modo verbal. Os últimos a escreverem foram os hebreus. Os hebreus eram muito atrasados, eram um povo antigo, da idade do bronze, totalmente atrasado, foi um dos últimos a desenvolver a escrita. Então esse Deus, ele acha por meio mais fácil deixar as suas ordens, a sua palavra por meio escrito, em um livro que tem vários tipos de interpretações. Se você for numa igreja A e você levar um texto e pedir para o pastor interpretar, ele vai dizer uma coisa. Se você for na igreja B, o mesmo pastor vai interpretar coisas totalmente diferentes do mesmo texto. Então você vê que não há um Espírito Santo, igual vocês falam, que existe, que está aí, para poder proteger a palavra, né? Para poder dar a interpretação correta. Esse Espírito Santo, ele nunca aparece. Se você não estudar, se você não procurar, você nunca vai saber das coisas, como o meu amigo Henrique falou no vídeo recente. Esse Espírito Santo, ele é um burro, ele precisa que a pessoa estude para que depois você tenha conhecimento. Era para ser diferente. Num debate aí, o meu amigo Osiel com o Jason Ferrer, você não era nem para você levar a Bíblia. Não era para você ter Bíblia para poder ler. O Espírito Santo era para mostrar para você. Não é o Espírito Santo que influenciou a Bíblia, que influenciou os escritores. Então, se eu tenho o autor aqui do meu lado, falando para mim as coisas que eu tenho que falar, eu não preciso de livro. Você vê que isso não faz sentido quando você diz que existe o Espírito Santo e que ele revela a interpretação. Então, esse Deus que cria isso, ele não pode ser considerado inteligente. Como que o melhor método que ele achou foi deixar um livro? Foi deixar um Espírito Santo para tomar conta da sua palavra? Um Espírito Santo inútil, inerte, que nunca aparece para dar as interpretações corretas. Desde os tempos de Cristo, que nós sabemos que não queriam que Cristo viesse ser ressuscitado. Mas eu e você que somos cristãos, nós só temos hoje essa fé viva porque ele verdadeiramente ressuscitou. Meu amigo Osiel, cara, que desonestidade da sua parte. Como que você afirma isso? Você tem alguma evidência disso? Você tem prova disso, cara? Você não tem uma única prova que Jesus existiu. Isso aí é uma bagunça completa. Nem isso a gente tem. A gente não tem uma prova que existiu um homem chamado Jesus e que ele realmente existiu. Ainda mais, como que você vai provar essa divindade dele? Como que você vai tentar provar os sobrenaturais? Então não há evidência nenhuma que Jesus existiu e que ele era divino. Aí isso é que não tem mesmo. É zero. E os historiadores que citaram um suposto Cristo, a grande maioria já foi analisada e foi visto que aquilo foi uma fraude, foi textos que foram acrescentados posteriormente o que foi escrito. Exames grafotécnicos já detectaram a fraude. Então, se existia um Jesus, ele não era divino, ele não fazia divindade, ele não fazia sobrenaturais, ele não fazia milagres, porque isso é impossível. A nossa realidade não permite que milagres, que pessoas voem, que pessoas andem sobre água. Não adianta você dizer que Jesus existe, que Jesus ressuscitou,
Isso você está usando apenas a fé. E a sua fé não prova nada. Fé é, como eu já falei, é você acreditar em algo que você não tem como provar. Se você sabe que algo existe, você não precisa de fé. Você sabe que existe. É diferente. Os ateus militantes já perderam esta fé. Então, se nós conseguimos provar aos ateus militantes que Cristo ressuscitou pela Bíblia, ele... Não tem como. Olha só a mentalidade do meu amigo Osiel, né? Ele quer provar que Jesus ressuscitou pela Bíblia, citando a Bíblia. Cara, se eu for seguir essa sua lógica, qualquer entidade eu posso provar utilizando um texto. Eu posso provar que Vishnu, que Krishna, que Shiva, o deus da destruição hindu, é verdadeiro. Eu posso provar. Como? Eu vou ler os Vedas e mostro para você que lá fala que o Shiva, ele existe. Ele é casado com Parvati, ele é o pai de Ganesha. E aí? Eu consigo provar para você lendo esses textos antigos. Você vai aceitar? Claro que não. Da mesma forma que o ateu, uma pessoa racional, não vai aceitar você dizer que a Bíblia prova que Jesus existiu. Não tem como. É a mesma coisa de eu usar um gibi, como eu já falei, o gibi do Capitão América, para provar que o Capitão América existiu ou existe. Não faz o menor sentido. Se você quiser provar que Jesus existiu, você vai ter que achar evidências plausíveis. Você vai ter que achar evidências... Qual maior for a sua alegação de sobrenatural, maior tem que ser as evidências que você vai ter que apresentar para que as pessoas acreditem no que você está falando. Se você não consegue ter evidências, se você não consegue provar, então não adianta você afirmar que aquilo é verdadeiro. Não há evidências que Jesus ressuscitou, não há evidências que mortos ressuscitam. É simples, é fácil de entender. Agora, se você não quer entender porque você está com a mente fechada, você está no labirinto religioso, está na hora de você pensar um pouco mais, analisar mais o que você acredita. Essas suas crenças são crenças ridículas. São homens que ressuscitam, jumentas que falam, cobras falantes, casal de barro, mulher de costela. Você vê que tudo isso são fantasias criadas pela mente humana. Nada disso tem evidências. Eles já estão tão acostumados com essa ideia que eles vão dizer, sabe o quê? Eles vão dizer assim, agora eu quero a prova física da morte, da ressurreição de Cristo. Porque pela Bíblia nós temos vários textos que realmente diz que Cristo ressuscitou. Mas isso hoje para o ateu que fique bem declarado isso, para o ateu, isto hoje faz parte do passado. Não faz parte de passado nenhum. Isso faz parte de uma grande fantasia, de uma grande mentira. Eu não posso acreditar que um homem ressuscitou só porque está escrito em um livro em que você diz que é sagrado. Dentro dos seminários isso se dá o nome de preterismo, que é passado. Mas para a Igreja de Cristo, que sou eu, que é você, o ateísmo ele não pode ter força. O ateísmo ele só vai ter força dentro da igreja e da minha e da sua vida, da minha e da sua mente, se eu e você parar de ler ou ver livros e pregações apologéticas e começarmos a dar ouvido às pregações. Aqui você vê que ele tenta falar para o público dele, né? Para não ouvir o outro lado, né? Para evitar ouvir o que o ateu tem a falar. Agora, a verdade, meu querido amigo Osiel, se comporta desse jeito. Que verdade é essa que não pode ser questionada? Vocês não dizem que tem a verdade? Que verdade é essa que não pode ser questionada em nada? A verdade não perde em ser questionado. Se você diz que a sua crença é verdadeira, quanto mais questionamento a gente fizesse, mais evidências, mais provas vocês apresentariam. E não é assim que funciona, né? Você vê que quando a gente questiona, a gente mostra os argumentos,
racionais, argumentos lógicos, e vocês não conseguem responder porque a fé de vocês é baseada apenas em fé. A crença de vocês é baseada em fé, então é algo muito frágil. É algo que você tem que estar se enganando dia após dia, lendo. Você tem que ler essa sua Bíblia e a cada vez acreditar mais, a cada vez desligar mais o seu racional, porque se você usar o racional para questionar algo, é do demônio, né? É algo que não pode ser feito. Se você continuar assim, você nunca vai sair do labirinto, você vai morrer nessa sua religião e vai perder sua vida, vai perder liberdade, porque dependendo da vertente você não pode fazer nada, você não pode cortar cabelo, você não pode usar uma calça jeans, você não pode assistir TV. Então você vê que todas essas crenças que o meu amigo Osiel defende, são crenças ridículas, baseadas apenas em fé. Ele não apresenta uma única evidência que corrobore a divindade que ele fala. E ele tem medo que as pessoas ouçam os argumentos contrários. Ele tem medo que as pessoas ouçam os argumentos ateístas. Eu mesmo, sendo ateu, sempre que eu posso, eu vejo canais religiosos, canais cristãos, e vejo os argumentos que ele tem a falar. E sempre que eu vejo, eu não consigo eu não consigo evitar, eu sempre vejo as falácias que eles falam, eu sempre vejo os erros que eles cometem. Até o momento eles não me conseguiram me apresentar evidências satisfatórias para acreditar que existe um Deus e que esse Deus é o Deus cristão. É muito simples. E as falácias ateístas? Meu filho, nós estamos enfrentando um dos piores momentos na religião. É o surgimento do ateísmo protestante. Sabe por quê? Porque... Meu querido Osiel, o ateísmo é algo fraco. Não é uma filosofia de vida, não é nada. É apenas a não crença em divindades. Você pode acabar com o ateísmo hoje mesmo, agora. Pegue, faça um milagre, ore, ressuscite um morto do jeito que está escrito na sua Bíblia, Mateus 10:8. Vamos cumprir Mateus 10:8? Vamos no hospital do câncer, vamos curar todas as crianças de câncer utilizando a oração, em nome de Jesus, utilizando a autoridade que Jesus lhe deu. Você tem coragem de fazer isso? Vamos em um cemitério, vamos em uma funerária, e lá você vai orar, vai utilizar a autoridade que Jesus lhe deu, que se você crer em Jesus, as obras maiores farão. Ele não está dizendo que você tem que ter fé do tamanho, não. Ele está dizendo apenas crer. E se você já acredita em Jesus, você já é apto para fazer isso. Então vamos lá, Osiel. Vamos acabar com o ateísmo. Vamos mostrar que seu Deus é real. Faça um milagre sobrenatural. Vamos curar um amputado. Eu vi agora recentemente, me mandaram um vídeo aí no grupo de Livre Pensadores, um pastor com a perna amputada, não sei como foi aquilo, se foi de nascença, ele pregando de muletas. Aquilo ali é a constatação que aquele Deus, ele não existe, é um Deus inútil, é um Deus inerte. Como que você vai pregar a cura? Como que você vai pregar uma cura divina, sendo que ela não serve nem para você? Você mesmo não se cura. É uma grande incoerência. Você mesmo, amigo Osiel, quando foi para o debate, se eu não me engano, com o Aganete, estava reclamando lá de um problema respiratório, lá um problema no nariz. Cadê seu Deus aí que não cura você? Pastor Éder Flávio, o cara usa óculos. Constatação que esse Deus ele não cura. E essas pessoas ficam vendendo essa ideia. Nenhum ateu que seja de alto renome hoje, ele revela a verdadeira identidade, porque ele exonerou seu cargo dentro do Evangelho. Sabe por quê? Não existe esta coisa de dizer, eu preguei muito e hoje, pelos livros, eu descobri, pela própria Bíblia, eu descobri que tudo isso é mentira. Nós não queríamos nem entrar nestes méritos que vou falar agora, mas é preciso entrar. Então, o que ocorre-se muito dentro das igrejas e pessoas saem de dentro da igreja, é porque quando nós ganhamos essas almas para Cristo, eles entram com uma visão. E ao chegar dentro dessa visão, principalmente as igrejas neopentecostais que trabalham muito com essa coisa de
teologia da prosperidade, então o elemento ele chega dentro da congregação, é salvo e começa a ingressar agora na Bíblia, na leitura da Bíblia. Só que a Bíblia, ela vai ter partes que diz assim, como os ateus gostam muito de dizer, os ateus, ela vai dizer assim, peste nenhuma chegará à tua tenda. Peste nenhuma chegará à tua tenda. Então, o crente, ele vai entender que nenhuma peste agora chegará à tua tenda, realmente, a peste literária. Mas só... Aqui a gente já vê, né, que o discurso do cristão, cara, são muito semelhantes, né? Quando ele pega um texto que ele não consegue puxar para a prática, aquele texto eles espiritualizam o texto. Ah, não é bem assim, essa praga, ela não é uma praga literal, é uma praga, é uma figura de linguagem. Cara, isso é muito típico dos religiosos, cara. Isso é totalmente desonesto. O texto é claro, está dizendo que Deus vai trazer a proteção. E cadê essa proteção que esse Deus promete e não traz, cara? Quantas vezes vocês mesmos pregam nos púlpitos de igreja dizendo que Deus está ali e vai proteger você? Vocês são uma grande de uma piada, cara. Vocês querem que as pessoas acreditem na sua religião, querem que acreditem nas suas crenças e não faça menor questionamento. Quando uma pessoa entra na igreja e sai, muitas dessas pessoas continuam acreditando em Deus. A porcentagem de pessoas que saem da igreja para o ateísmo é pequena. Não é tão grande como você pensa, não. Agora, para chegar ao ateísmo, precisa sim. É um grande processo, não é nada da noite para o dia. Ah, hoje eu acordei ateu. Não é nada disso. Ainda mais porque a gente sofre lavagem cerebral desde criança. A gente sofre aquela doutrinação infantil e é mais difícil sair. Conforme você vai crescendo intelectualmente, você vai estudando, você vai vendo os argumentos dos ateus. A primeira vez que eu caí num canal ateu, eu achei que o cara era um demônio. Falei, porra, que cara, como é que esse cara tá falando isso de Deus? Mas era culpa minha, eu não procurava estudar. Eu apenas acreditava porque eu fui ensinado a acreditar daquela forma. Então eu comecei a procurar informações, eu comecei a estudar. Eu comecei a ler livros, eu comecei a ler a Bíblia. E aquilo foi suficiente para eu ver que aquilo tudo é uma grande mentira. Que a realidade... Quando eu entendi a realidade em que eu estou inserido, que eu entendi que a realidade ela é dura, ela é cruel, e que não há espaços para fantasias e nem para amigos imaginários, aí sim minha vida melhorou. Eu perdi medo de demônio, de fantasma, de assombração. Tanto é que eu já tenho um vídeo no meu canal aqui que eu vou num cemitério, meia-noite, invocar o Satanás. E ele nunca apareceu. Se isso fosse há 4 anos atrás, 5, quando eu era religioso, eu não tinha coragem de fazer isso. Porque eu era medroso, eu acreditava em espíritos, eu acreditava em demônios. Porque eu era irracional. Quando o quesito é religião, eu era irracional. A minha inteligência ela parava quando falava em religião, porque eu acreditava em Papai do Céu, acreditava em Jesus, eu acreditava que Jesus estava me vendo, que Deus estava me vendo. Eu não tinha privacidade para tomar um banho, porque eu achava que ele estava me assistindo. Isso tudo acaba quando você vai estudando, que você vai entendendo que tudo aquilo não passa de fantasias. Agora, não adianta ficar um cristão na internet fazendo apologia à religião, sendo que você não consegue provar. Nosso questionamento é simples: prove o que vocês afirmam. Que de repente, quando ele menos espera, acontece algo parecido. Aí para ele já diz assim um ponto negativo, porque a Bíblia ela me promete que peste nenhuma chegará à minha tenda. E por que chegou? Aí veja só onde entra agora o ateísmo. O ateísmo vai dizer, chegou ou não chegou? Aí você vai dizer, chegou. Aí ele lhe ganha para o ateísmo. Mas é preciso você entender que a Bíblia... Isso aí, meu amigo Oziel, é a realidade. É a realidade ela bate forte. E ela bate sem pena, cara. Não adianta você viver num mundo de fantasias, se enganando você mesmo. Porque o pior burro é aquele que tenta enganar a si próprio, né? Você diz que acredita em Deus,
que tem muita fé em Deus, você vai orar, você vai ao domingo às igrejas, mas no fundo você sabe que nada disso existe. Você tem dúvidas, porque você não tem como provar. É apenas uma crença baseada em fé. E baseado em fé eu posso acreditar em qualquer coisa. Inclusive no ET Bilu, eu posso falar que baseado em fé eu fui abduzido por um alienígena, passei 20 dias em Marte, fui para Orion, fui para a constelação de fui para a constelação de Andrômeda. Tudo isso eu posso falar, cara, apenas baseado em fé. Agora, se você me pedir provas, eu não vou ter como provar, né? Aí eu vou ter que falar assim, prove que eu tô mentindo. É isso, cara. A religião de vocês é isso. Vocês afirmam muitas coisas, muito sobrenaturais, que não tem evidência nenhuma. É o seu Deus, cara. É um Deus que ele não é autoevidente. Vocês falam que ele está em todo lugar, mas era para ser a coisa mais simples, era constatar a existência desse Deus. E aí não é isso que a realidade mostra. Ela é um livro que ela é poético, que ela é histórico, que ela é profético, que ela tem seus romances. Então você tem que entender que quando nós pegamos Salmos, capítulo de número 91 e o Salmo 91 todo, ali é Davi. Então, o seu Deus, não foi ele que influenciou a Bíblia, que inspirou? Por que ele permitiria que colocasse coisas, falsas promessas para as pessoas? Ele não sabia que as pessoas mais à frente iam interpretar aquilo errado? E por que ele permitiu? Cara, não adianta, são desculpas esfarrapadas que vocês usam para mostrar a ineficácia desse Deus. Esse Deus não é só no Salmo 91 que ele promete bênçãos, que ele promete isso não, está lotado na Bíblia ali. Era um Deus que a todo momento ele intervia para salvar as pessoas. Ele mandava comida do céu para as pessoas não morrerem de fome. Ele, durante a noite, ele virava uma coluna de fogo para crescer o seu povo. Por que hoje em dia as pessoas morrem na África, milhões de crianças estão passando fome e esse seu Deus ele não tem coragem de mandar o maná? É muito fácil, cara. No texto, no papel, aceita qualquer coisa. O papel aceita qualquer coisa. Agora, a realidade é diferente. A realidade está aí, ela massacra a sua religião, massacra a religião hindu, massacra a religião muçulmana. Todas as religiões, elas desabam quando é questionada com a realidade, inclusive a sua. Entender que Davi, ele cantou o Salmo. Ele fez o Salmo, só que o Nécio, como capítulo 14, e o versículo número 1 de Salmo diz que o Nécio diz no seu coração, não a Deus, ele pegou e disse... Novamente, né, utilizando Bíblia aqui, né, falácia circular novamente, para tentar provar Deus. É vergonhoso os vídeos do meu amigo Oziel, né? Ele passa mais tempo falando de ateu do que tentando falar do Deus que ele diz que acredita, né? Como eu já cansei de falar, esse Deus aí do Oziel, Deus do pastor Éder Flávio, são deuses terríveis, são deuses antiéticos, são deuses que se provassem a existência dele, que é o mesmo, esse Deus ele não merecia ele ser seguido por ninguém, ele ia merecer apenas críticas, porque é um Deus terrível, é um Deus cruel, um Deus sádico, e eu nunca me submeteria a um Deus antiético como esse, um Deus terrível, um Deus cruel. Então, se você tem um mínimo de raciocínio, um mínimo de pensamento lógico e pensamento crítico, você vê que esse Deus ele não presta. Ele é um Deus que é mostrado na Bíblia, um Deus carrasco. E fica pessoas desse jeito aqui, ó, defendendo esse Deus. Eles estão cegos pela mentira, eles estão cegos por essa invenção. Eles não conseguem enxergar a realidade. Eles preferem se apegar a uma mentira confortável para poder dizer que tem um Deus que está do seu lado, um Deus que está vigiando. Mas na realidade não tem ninguém vigiando, não tem Deus algum do lado dele. Estamos por conta própria. Não, eu não vou acreditar nessa conversa de Davi, não. Davi está mentindo. Davi disse, me prometeu, mas Davi não prometeu nada. Por isso que é importante que você mantenha a sua fé acesa. O ateísmo, ele não está para brincadeira.
O ateísmo, ele quer te tirar do caminho de Deus para você mergulhar em uma ilusão. Porque eu vou... Olha só a ideia desse cara, né? O ateísmo quer te colocar numa ilusão. O ateísmo, ele promete vida eterna para alguém. O ateísmo promete proteção divina. O ateísmo promete cura milagrosa. O ateísmo promete prosperidade. O ateísmo promete isso aonde, cara? Aonde que o ateísmo promete uma segunda vida? Uma vida num paraíso? Agora, você dizer que o ateísmo ele coloca ilusões na cabeça das pessoas, cara, deixe de ser desonesto, cara. Vai estudar, vai ver o que é ateísmo. Ateísmo é a constatação da realidade. É só não acreditar em Deus. Você vê que não tem evidências de acreditar em deuses, então você não acredita. É apenas a constatação. A gente não promete nada de sobrenatural e nada de fantasioso. A gente mostra apenas a realidade que a gente vive. Realidade nua, dura, fria e cruel. É a realidade. A gente não está aqui prometendo vida após morte, não, tá, meu querido? A nossa realidade é essa. A gente quer que as pessoas sejam racionais e entendam o mais rápido possível a realidade em que estão contidas. É uma realidade que a gente não pode mudar. Somos refém dessas realidades. Agora, a gente não está inventando mentiras aqui, dizendo que existe um homem que morreu e ressuscitou, e esse homem, ele é tão bondoso que ele está intercedendo a nossa salvação com o Pai dele, que é ele mesmo. Olha só o nível de fantasia e de barbaridade que a religião joga na cabeça das pessoas. Dizer, se eles consideram a Bíblia e a casa de Deus uma ilusão, outra ilusão maior é ser ateu. Sabe o que foi que Charles Spurgeon citou sobre eles? Ele disse mesmo assim: os ateus ou o ateísmo é mesmo integrante, porque nem os demônios se submeteram a tal fato. Então, cuidado. Ficar citando um religioso não vai provar que a Bíblia é verdadeira ou que a sua crença é verdadeira. Se você citar o Papa para dizer que o Papa falou de ateu, não vai provar que Jesus existiu. Se você citar Silas Malafaia, não vai provar que Deus existe nem que Jesus existiu. Se eu provar que um hinduísta, um cara que segue a cultura védica, não vai provar que os deuses hindus existem. Cara, não adianta, cara. A sua religião é uma grande fantasia. E você, amigo Oziel, você está cada vez mais cego e mais iludido e mais preso nesse labirinto que é a sua religião. Eu gostaria que você demonstrasse evidências. Não fique perdendo tempo fazendo vídeos e aceite meu desafio. Vamos fazer algo pela humanidade. Vamos fazer uma oração para acabar com a fome na África. Vamos orar para Deus mandar o maná todos os dias para essas crianças que estão morrendo de fome lá, Oziel. Cadê? Você aceita fazer isso, cara? Não adianta. No papel é muito bonitinho. Deus aparecia, Deus tinha pena lá do povo escolhido dele, né? Deus dava comidinha, Deus aquecia, Deus botava uma nuvem para não esquentar o povo ali durante o dia. Isso tudo é muito bonitinho no papel, cara. Agora a realidade está aí, né? O seu povo está morrendo de Covid, doença terrível, doença cruel. Os cristãos estão passando fome, eles estão comendo ossos. E cadê seu Deus, cara? Cadê esse Deus? Pessoal, a gente já está terminando o vídeo dele aqui, né? Isso aqui foi a minha análise, mais uma análise aqui do meu amigo Oziel Soares. E a cada vídeo que ele faz, você percebe que ele está mais iludido, ele está cada vez mais preso no labirinto. Ele está numa areia movediça, né? Cada vídeo que ele faz, ele está mais afundado. E você vê que ele ainda continua com aqueles preconceitos com o ateísmo. Ele acha que ateus são pessoas que têm problemas. Pessoal, é o seguinte, o religioso. Muito fácil. Conviver com um ateu não é difícil. É só você entender que a gente não acredita nas suas ideias porque a gente não tem evidências disso. Então a gente é racional. As mentiras que vocês falam, as ilusões que vocês contam para facilitar
a vida de vocês, para poder deixar algo mais confortável para a gente, não funciona. As ameaças de inferno, as ameaças de torturas eternas depois que morrer, para a gente também não funciona. Porque a gente é racional, a gente vê que tudo isso não faz o menor sentido. O seu Deus, ele é um dos mais novos a chegar. Então, se for para houver um Deus, tem que ser os deuses mais antigos, os deuses politeístas. Por que seu Deus tem que ser o verdadeiro? Então, galera, isso aqui foi a nossa análise aqui do meu amigo Osiel Soares, né? Tá cansado aí de apanhar aí nos debates e continua fazendo vídeo para cutucar ateu, continua fazendo vídeo para tentar dizer que o ateísmo, desmerecer o ateísmo, né? Sendo que o ateísmo é algo bem simples, é algo bem fácil de compreender, né? Se você ficou até aqui, galera, obrigado aí, tá? Deixa o like, compartilhe e até mais.